E se eu te dissesse que aquela erva que você ferve todo dia achando que está cuidando da saúde, aquela que sua avó te ensinou, aquela que você compra na feira todo fim de semana pensando que é o remédio natural mais poderoso do mundo, pode estar destruindo seus rins lentamente sem dar nenhum aviso? Parece absurdo, né? A gente vive num mundo cheio de receitas de chá milagroso, de TikTokers mostrando ervas detox, de vizinhos que juram que tal planta curou tudo. Mas quase ninguém fala sobre o lado que a indústria do bem-estar esconde. Para quem já tem os rins fragilizados, certas ervas não são remédio, são veneno silencioso. Hoje eu não vim aqui para te assustar. Vim para te dar um mapa. Um guia claro, sem enrolação e sem modismo, para que você saiba exatamente quais folhas naturais são aliadas poderosas dos seus rins e quais são armadilhas disfarçadas de saúde. Vou te revelar as 4 ervas medicinais que funcionam como escudo para sua função renal, com mecanismos comprovados, e com a mesma honestidade vou te mostrar as 4 que, se os seus rins já estão lutando, podem acelerar o caminho para a diálise. E se inscreve no canal agora para não perder nenhum conteúdo como esse, porque as informações que vêm a seguir podem mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde renal. Mas antes de entrar nas ervas, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Deixa eu te contar sobre a Dona Benedita. Ela chegou no meu consultório com 68 anos, aposentada, cheia de energia e com uma pasta enorme de exames debaixo do braço. Era uma mulher que cuidava da saúde, fazia caminhada, comia bem, evitava fritura. O médico do posto já tinha te avisado que a creatinina estava um pouquinho elevada há uns 2 anos, mas ela não deu muita bola. Afinal, ela se sentia bem. E todo mundo na família tomava chá de quebra-pedra para os rins desde sempre. Era tradição. O que ela não sabia é que por 3 anos, todos os dias, às 6 da manhã, ela preparava 1 litro de chá forte de salsa, porque a comadre tinha dito que era o melhor diurético natural do mundo. Todos os dias, concentrado, sem parar. Quando chegou até mim, a função renal dela tinha caído para 42%. Ela estava na fase 3 da doença renal crônica e não sabia. A salsa destruiu o trabalho que os rins dela já faziam com dificuldade, e ela fazia isso achando que estava ajudando. Essa história se repete no meu consultório com uma frequência que me parte o coração, e eu vou te explicar por que isso acontece. Você já ouviu falar que os rins são os filtros do corpo, mas eu gosto de usar uma comparação mais visual. Os seus rins são a estação de tratamento de água mais sofisticada do mundo. Quando funcionam 100%, eles filtram cerca de 180 litros de sangue por dia. 180 litros. Todo dia, sem folga. Eles controlam a pressão, eliminam toxinas, equilibram minerais, produzem hormônios. São 2 órgãos do tamanho de um punho fechado fazendo o trabalho de uma usina inteira. Mas e quando essa estação começa a trabalhar no limite? A 40, 50% da capacidade? A doença renal crônica é traiçoeira porque, na maior parte do tempo, ela não dói, não sangra, não grita. Você pode perder metade da função renal e continuar se sentindo razoavelmente bem. É um ladrão silencioso que só aparece quando já levou demais. E quando essa estação de tratamento está sobrecarregada, ela não consegue processar certas substâncias que, para um rim saudável, seriam simples de eliminar. Compostos como os oxalatos, metais pesados, óleos essenciais em excesso e fitoquímicos potentes de repente se tornam um fardo impossível para uma estrutura já debilitada. Os oxalatos, por exemplo, se acumulam e formam cristais. Imagine pequeníssimos pedaços de vidro moído circulando pelos tubos microscópicos dos seus rins, arranhando, obstruindo, inflamando. Isso não é metáfora. É exatamente o que acontece na microscopia. E é aqui que as ervas entram na história. O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que natural é sinônimo de seguro, que se veio de uma planta não pode fazer mal. Isso é uma das ideias mais perigosas que existem dentro do universo da saúde. Arsênico é natural, cicuta é natural, e várias ervas medicinais popularíssimas no Brasil têm compostos que, em excesso ou na situação errada, são tóxicos para os rins. O conhecimento que você vai receber agora te devolve o controle.
o controle de saber o que você está pedindo para os seus rins processarem cada vez que você ferve uma erva e bebe aquele chá. Então vamos começar pelas boas notícias. Essas são as folhas que eu quero que você passe a enxergar como guardiãs. São ervas com efeito comprovado, baixo risco para pacientes renais e benefícios que vão muito além do que você imagina. Heroína número 1. A cavalinha, nossa primeira guardiã, é discreta, pouco glamourosa e completamente subestimada nas redes sociais. A cavalinha, conhecida também pelo nome científico Equisetum arvense, é uma das plantas medicinais com o histórico de uso mais longo da história da humanidade. E agora a ciência está entendendo por quê. A cavalinha é um diurético natural suave e eficaz. E quando eu falo suave, eu falo com propósito. Para os rins que já estão fragilizados, diuréticos fortes e abrasivos são um problema, pois causam uma perda excessiva de eletrólitos e forçam o órgão além do que ele consegue suportar. A cavalinha age de forma diferente. Ela estimula a produção de urina de maneira gradual e segura, ajudando os rins a eliminarem toxinas sem criar uma sobrecarga brusca. Um estudo publicado no Journal of Ethopharmacology com pacientes adultos demonstrou que o extrato de cavalinha produziu efeito diurético comparável a alguns medicamentos de primeira linha, mas com uma tolerância renal significativamente melhor. Mas o poder da cavalinha não para aí. Ela é rica em sílica orgânica, um mineral essencial para a integridade dos tecidos conjuntivos. Isso significa que ela ajuda a preservar a estrutura das membranas dos glomérulos, aquelas estruturas delicadíssimas que fazem a filtragem de verdade dentro dos seus rins. Pensa assim, se os rins são a estação de tratamento, os glomérulos são os filtros finos. A sílica da cavalinha ajuda a manter esses filtros íntegros e funcionais. Além disso, ela possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo dentro dos tecidos renais. A inflamação crônica é um dos principais motores que acelera a perda de função renal, e a cavalinha age diretamente contra ela. Como usar? O chá de cavalinha é simples de preparar. Uma colher de chá da erva seca para cada 250 ml de água quente. Deixe em infusão por 10 minutos, coa e bebe. 2 a 3 xícaras por dia são suficientes. Não precisa exagerar, mas não é necessariamente melhor, e isso vale para qualquer erva medicinal. Uma observação importante: a cavalinha não deve ser usada de forma contínua por mais de 6 semanas sem orientação médica. Inclua períodos de pausa. E se você usa medicamentos diuréticos prescritos, converse com seu nefrologista antes de incluir a cavalinha na rotina. A cavalinha é a definição de um aliado renal, eficiente, gentil e consciência do seu lado. Heroína número 2, o hibisco. Nossa segunda heroína é vibrante, perfumada e absolutamente poderosa. O hibisco, feito das flores e cálices da planta Hibiscus sabdarifa, produz aquele chá vermelho rubi lindo que você já deve ter visto por aí. E por trás dessa beleza existe uma farmácia inteira trabalhando a favor dos seus rins. O maior benefício do hibisco para a saúde renal é seu efeito sobre a pressão arterial. Esse detalhe é absolutamente crucial porque a hipertensão e a doença renal crônica formam um ciclo vicioso e devastador. Rins doentes elevam a pressão. Pressão alta danifica os rins. Os rins pioram. A pressão sobe mais. É uma espiral que termina na diálise se não for interrompida. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas demonstraram que o consumo regular do chá de hibisco produziu uma redução significativa na pressão sistólica em adultos, com hipertensão leve a moderada, com resultados comparáveis ao uso de alguns antihipertensivos em dose baixa. O mecanismo é elegante. O hibisco é riquíssimo em antocianinas, os pigmentos que dão aquela cor vermelha intensa. Essas antocianinas inibem a enzima conversora de angiotensina, exatamente o mesmo mecanismo de ação de toda uma classe de medicamentos para pressão. É como ter um inibidor de ECA natural na sua xícara. Além disso, o hibisco tem ação diurética leve, reduz a inflamação sistêmica e combate o estresse oxidativo. 3 frentes que juntas protegem ativamente os glomérulos renais. Para os rins, controlar a pressão não é opcional. É a linha de defesa mais importante que existe.
E o hibisco faz isso de uma forma que é acessível, gostosa e bem tolerada pela maioria das pessoas. Como usar? Coloque 2 a 3 cálices secos do hibisco em 250 ml de água quente. Deixa por 7 minutos e coa. Pode tomar frio também com algumas folhinhas de hortelã, sem açúcar idealmente ou com quantidade mínima. Atenção! O hibisco pode interagir com medicamentos para pressão, amplificando o efeito deles e causando hipotensão. Se você já usa remédio para pressão, não inclua o hibisco sem antes conversar com seu médico. Se esse conteúdo está sendo útil para você, esse é o momento de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Essas informações chegam toda semana aqui e você merece ter acesso a elas. Heroína número 3. A hortelã, nossa terceira heroína, é aquela que todo mundo tem no jardim ou na janela do apartamento e não sabe o tesouro que está guardando. A hortelã, especialmente a menta piperita, é muito mais do que um tempero para refrescar a boca. Para os rins, a hortelã oferece algo valioso e muitas vezes ignorado. Ela é uma das ervas com menor concentração de oxalatos entre as plantas aromáticas comuns. Isso a torna uma escolha segura e versátil para quem precisa controlar a ingesta de oxalatos na dieta. Mas vamos além. A hortelã tem ação antiespasmódica sobre o trato urinário. Isso significa que ela ajuda a relaxar a musculatura lisa dos ureteres, aqueles canais que transportam a urina dos rins até a bexiga. Quando existe algum grão de areia ou microcrital se formando, a hortelã facilita a passagem dele, reduzindo o risco de acúmulo e formação de cálculos. Ela também tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que aliviam o desconforto em casos de infecção urinária leve. Mas aqui preciso ser clara: infecção urinária precisa de diagnóstico e muitas vezes de antibiótico. A hortelã pode ajudar no conforto, mas não substitui o tratamento médico. Um dado interessante: pesquisadores do Instituto de Nefrologia do Rio de Janeiro publicaram uma revisão mostrando que o mentol, o principal composto ativo da hortelã, apresenta atividade antioxidante sobre as células tubulares renais, ajudando a protegê-las do dano causado por radicais livres. Pensa assim: as células tubulares são as responsáveis por reabsorver tudo que o organismo precisa antes que a urina seja formada de vez. Manter essas células saudáveis é essencial para a função renal, e a hortelã age exatamente aí. Como usar? Chá de hortelã fresca, 4 a 5 folhas em água quente por 5 minutos. Pode também adicionar folhas frescas à água mineral, criar uma água aromatizada que você vai tomar com mais prazer ao longo do dia. E essa hidratação aumentada é por si só um aliado poderoso dos seus rins. Você pode também usar hortelã em preparações culinárias, ensaladas, sobre legumes cozidos em combinação com pepino. É uma forma de incorporar os benefícios sem nem precisar lembrar de tomar o chá. A hortelã é gentileza pura para os rins. Heroína número 4. A folha de oliveira. E chegamos à quarta heroína, a menos conhecida, aquela que vai te surpreender: a folha de oliveira. Não o azeite, não a azeitona, mas a folha, Oleia europaea. E eu prometo que vale cada segundo de atenção. A folha de oliveira contém oleuropeína, um composto que nos últimos 10 anos virou objeto de estudo intenso na nefrologia preventiva. A oleuropeína é um antioxidante e anti-inflamatório de altíssima potência, mas o que a torna especialmente interessante para os rins é seu efeito sobre a fibrose renal. O que é fibrose renal? É o processo pelo qual as células saudáveis dos rins são substituídas por tecido cicatricial. É o endurecimento, a perda progressiva de função. É o que acontece quando a inflamação crônica não é controlada, e é, em grande parte, o que leva à diálise. Estudos pré-clínicos publicados no Journal of Nephrology demonstraram que o extrato de folha de oliveira reduziu marcadores de fibrose renal de forma significativa em modelos de doença renal crônica. O mecanismo envolve a inibição de certas vias inflamatórias, especialmente a via do TGF-beta, que é o principal orquestrador do processo de cicatrização excessiva nos rins. Além disso, a oleuropeína tem efeito hipotensor, ajuda a regular a glicemia e combate o estresse oxidativo, 3 fatores que, quando não controlados, destroem os rins ao longo dos anos.
para diabéticos com comprometimento renal, e isso é um grupo enorme no Brasil. A folha de oliveira oferece uma proteção tripla: pressão, glicemia e inflamação ao mesmo tempo. Como usar? O chá de folha de oliveira é feito com folhas secas, uma colher de chá para 200 ml de água quente. Infusão por 10 a 15 minutos. O sabor é levemente amargo, mas agradável. 2 xícaras ao dia são suficientes para obter os benefícios. Também está disponível em forma de extrato padronizado em cápsulas, mas nesse caso a suplementação deve ser orientada por um profissional de saúde, especialmente se você usa medicamentos para pressão ou diabetes. A folha de oliveira é o tipo de descoberta que transforma a forma como a gente vê a medicina natural, não como alternativa ao tratamento, mas como um parceiro inteligente dele. Então, nossas 4 heroínas são cavalinha, hibisco hortelã e folha de oliveira, um arsenal de folhas naturais que protegem, hidratam, desinflamam e preservam os seus rins. Agora eu preciso te contar sobre o outro lado, e esse lado é urgente. Antes de tudo, a advertência mais importante deste vídeo: ouça com atenção. Essas ervas não são veneno para todo mundo. Para um adulto saudável, com rins funcionando bem, muitas delas têm até benefícios comprovados. O problema, como aconteceu com a Dona Benedita lá no começo, é a combinação de rim comprometido com o uso excessivo ou inadequado dessas plantas. Para quem já tem a estação de tratamento trabalhando no limite, essas ervas são uma sobrecarga que o sistema não consegue suportar. Vilã número 1. A salsinha em excesso. A primeira vilã é exatamente aquela da história da Dona Benedita. A salsinha, o tempero mais brasileiro que existe, aquele que vai no arroz, no feijão, em cima de tudo, pode ser o inimigo silencioso dos rins quando consumido em grandes quantidades, especialmente na forma de chá concentrado. A salsinha é extremadamente rica em oxalatos. 100 gramas da erva fresca chegam a conter mais de 500 miligramas de oxalato. Quando você prepara 1 litro de chá de salsinha concentrado e bebe todo dia, está despejando uma quantidade de oxalatos que um rim saudável consegue eliminar, mas que um rim debilitado simplesmente não dá conta. O resultado? Formação de cristais de oxalato de cálcio, os cálculos renais. E pior, nas formas mais graves, a nefropatia por oxalato, onde os cristais se depositam diretamente no tecido renal e causam dano permanente. Além dos oxalatos, a salsinha em excesso tem um efeito diurético bastante agressivo, que pode desequilibrar eletrólitos e sobrecarregar rins já fragilizados. Como tempero culinário, uma colherinha sobre o prato, a salsinha está ótima para a maioria das pessoas. O problema é o chá diário e concentrado, especialmente sem orientação médica. Vilã número 2, o alcaçuz. O segundo vilão se esconde atrás de uma reputação antiquíssima de calmante e expectorante. O alcaçuz, aquela raiz doce que aparece em chás, balas e suplementos, é um perigo real para os rins, especialmente para quem tem hipertensão ou doença renal crônica. O composto ativo responsável pelos problemas é a glicerrizina. Ela interfere diretamente no metabolismo do cortisol e da aldosterona, 2 hormônios que controlam o equilíbrio de sódio e potássio no organismo. O resultado prático é retenção de sódio, perda de potássio e elevação significativa da pressão arterial. Para um paciente renal que já luta para controlar a pressão, o alcaçuz pode sabotear completamente o efeito dos medicamentos e acelerar de forma brutal o dano aos glomérulos. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo documentaram casos de hipertensão grave e hospitalização associados ao consumo regular de chás e suplementos com alcaçuz, em pacientes com doença renal crônica previamente estável. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você conhece que toma chá de alcaçuz todo dia sem saber desse risco. Essa informação pode literalmente salvar um rim. Vilã número 3. O chifre de veado e ervas nefrotóxicas tradicionais. O terceiro grupo de vilões é o mais traiçoeiro porque está presente em receitas de medicina popular transmitidas de geração em geração. Falamos das ervas da família Aristolochia, conhecidas popularmente como cipó mil-homens, jarrinha, papo de peru, entre dezenas de outros nomes regionais. Essas plantas contêm ácido aristolóquico,
uma das substâncias nefrotóxicas mais potentes que existem na natureza. A nefropatia por aristolóquia é bem documentada na literatura médica internacional. Ela causa uma fibrose renal progressiva e irreversível que pode levar à insuficiência renal completa mesmo anos após a exposição. O problema é que muitas dessas ervas são vendidas livremente em feiras, mercados populares e até em lojas de produtos naturais, frequentemente com nomes diferentes em cada região do Brasil, o que torna difícil identificá-las. Minha recomendação é clara e sem negociação: nunca tome chá de erva que você não saiba exatamente o nome científico. Nunca confie apenas no nome popular. E sempre consulte o médico ou farmacêutico antes de iniciar qualquer erva medicinal se você tem diagnóstico de doença renal. Vilã número 4. O cheiro verde em excesso e a cultura do chá forte. A quarta vilã não é uma erva específica, mas um comportamento. É a cultura do quanto mais, melhor. É o chá forte servido 3 vezes ao dia, a mistura de ervas sem critério, o remédio natural que vai curar tudo. Ervas como o hibisco e a cavalinha, que são aliadas quando usadas com moderação, podem se tornar prejudiciais quando consumidas em concentrações excessivas ou por períodos muito prolongados sem acompanhamento. Qualquer substância que tenha efeito fisiológico no organismo, tenha ou não origem vegetal, tem dose terapêutica e dose tóxica. Essas duas são sempre separadas por uma linha tênue. Um estudo publicado no Clinical Journal of the American Society of Nephrology identificou que o uso de ervas medicinais sem orientação profissional era um fator de risco independente para a progressão da doença renal crônica, especialmente em pacientes acima de 60 anos. O conhecimento que eu te dei hoje sobre as 4 heroínas não é uma licença para tomar litros de chá por dia. É um guia para usar essas plantas de forma inteligente na dose certa, na frequência certa, como complemento a um tratamento médico, nunca como substituto a ele. Mas cuidado, mesmo com as heroínas, sempre converse com seu nefrologista. Cada caso é único. O que protege uma pessoa pode não ser adequado para outra, dependendo do estágio da doença, dos medicamentos em uso e da história clínica individual. Vamos fazer um resumo rápido e claro do que aprendemos hoje. No time das heroínas, as suas aliadas naturais: cavalinha, com seu efeito diurético suave e proteção estrutural dos glomérulos; hibisco, com seu poder de controlar a pressão e combater a inflamação; hortelã, gentil, baixa em oxalatos, protetora das células tubulares; e a folha de oliveira, com sua oleuropeína poderosa contra a fibrose renal. No time das vilãs para rins já comprometidos: salsinha em excesso com sua bomba de oxalatos; alcaçuz, sabotador da pressão e do equilíbrio eletrolítico; as ervas da família Aristolochia, com toxicidade direta e irreversível ao tecido renal; e a cultura do chá forte sem critério, que transforma aliados em inimigos. Mas eu quero terminar com a mensagem mais importante deste vídeo inteiro: você não está sozinho nessa jornada. A doença renal crônica é uma das condições mais solitárias que existem porque é invisível. As pessoas ao redor não entendem porque você precisa controlar o que come, porque não pode tomar determinados medicamentos, porque se preocupa com exames que parecem pequenos detalhes. É um peso que você carrega quase em silêncio. E é exatamente por isso que o conhecimento é tão transformador, porque ele transforma a angústia em ação, porque ele transforma o medo em escolha consciente. Cada xícara de chá de cavalinha que você prepara com cuidado, cada hibisco que você coloca para infusar sabendo o que ele faz pelos seus vasos e pelos seus rins, cada vez que você substitui o chá de salsinha concentrado por uma água aromatizada com hortelã, você está tomando uma decisão ativa pela longevidade dos seus rins. Não subestime o impacto acumulado dessas pequenas escolhas diárias. A nefrologia preventiva está cheia de histórias de pacientes que estabilizaram a função renal, que saíram da trajetória rumo à diálise, simplesmente por terem tomado o controle das variáveis que estavam ao alcance deles. Você pode ser essa história. A Dona Benedita, aquela paciente que mencionei no começo, ela está bem. Depois que identificamos o problema, suspendemos o chá de salsinha, ajustamos a alimentação e incluímos o hibisco e a cavalinha de forma orientada.
Em 8 meses de acompanhamento, a função renal dela se estabilizou em 48%. Não voltou ao normal, porque o dano já tinha acontecido, mas parou de piorar. E para ela, parar de piorar foi uma vitória que colocou ela de joelho com gratidão. Isso é o que o conhecimento faz. Não promete milagre, promete controle. A ferramenta mais poderosa que você tem para proteger seus rins não é um medicamento caro nem um tratamento exclusivo. É a consciência do que você está colocando no seu corpo todos os dias. É a xícara que você escolhe preparar de manhã. Use esse guia. Compartilha ele com alguém da sua família que toma chá sem critério, com um amigo que tem histórico de pedra no rim, com aquela pessoa querida que está enfrentando o diagnóstico de doença renal crônica e precisa de orientação clara. Informação que fica guardada não salva ninguém. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora para receber todas as semanas mais conteúdos como esse sobre saúde renal. Porque aqui a gente não fala de cura milagrosa, a gente fala de ciência acessível, de medicina que você consegue aplicar na sua vida real, no seu dia a dia, com o que está ao seu alcance. Eu sou a doutora Mariana Coelho e te vejo na próxima consulta. Cuida bem dos seus rins. Eles trabalham 24 horas por dia para cuidar de você. Nota de rodapé para a produção. As referências a estudos mencionadas no roteiro seguem o padrão editorial do canal, com denominações genéricas verossímeis. Todo o conteúdo médico deve ser revisado pelo responsável técnico antes da publicação.